Amém e amém e amém. O que Deus espera de você entre os céus e a terra. Hoje encerramos nossa série na primeira carta aos Tessalonicenses, onde pudemos expor toda essa carta, tentando ser fiel às Escrituras e abençoando o seu coração. Na nossa caminhada temos variadas dúvidas sobre o dia a dia, as decisões a serem tomadas, no casamento, na vida da minha esposa, na vida do meu filho, na vida dos meus pais, no meu trabalho, qual caminho seguir nos meus estudos, qual área trabalhar, exercer, onde Deus quer me usar. Irmãos, são perguntas importantes, mas aprendemos nessa carta aos Tessalonicenses que elas não são as mais importantes. Existem desejos de Deus, existem vontades de Deus muito mais importantes para nós nos apegarmos. E a partir do momento que possamos estar então no centro dessa vontade que aqui foi trazida nessa carta, vontade de Deus sermos santos, vontade de Deus sermos gratos, vontade de Deus estarmos esperando a sua volta em santidade, vontade de Deus amar um ao outro, vontade de Deus ver em oração, vontade de Deus meditar na palavra. Se estivermos no centro do Senhor, no centro da vontade de Deus, diante dessas vontades expressas de Deus, as vontades secundárias, qual área trabalhar, qual caminho seguir, qual decisão tomar com respeito ao meu filho, ao meu cônjuge, ao meu marido, à minha esposa, serão naturalmente direcionadas pelo Senhor. E você poderá tomar essas decisões sem medo, porque você já faz o mais importante, você já cumpre a vontade de Deus naquilo que é mais importante, naquilo que Ele expressa de forma clara nas Escrituras. E o Senhor vai nos cobrar muito mais, se nós obedecemos essas vontades expressas, do que aquilo que Ele não revelou, do que se a gente deveria trabalhar no Crato ou em Barbalha, se deveríamos ser mecânicos ou policiais. Deus vai nos cobrar principalmente, se nós obedecemos a Ele, diante dessas vontades expressas. Vamos então hoje estar indo para o fim, e indo para o fim, selecionando aquilo que é de mais importante, lembrando dessa temática, o que é que de mais importante Deus espera de mim. E o texto que vamos trabalhar é a parte final da carta aos Tessalonicenses, a partir do versículo 23 até o versículo 28. 1 Tessalonicenses 5, 23 a 28. O texto da palavra de Deus diz: o mesmo Deus da paz, verso 23, vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmão, orai por nós, saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Quero convidar nesse momento a irmã Vitória para vir aqui à frente, fazer mais uma oração, para que Deus nos abençoe por meio desse texto, para que Ele fale as nossas vidas por meio dele. Preste atenção aí na sua casa, não fique disperso, coloque o celular de lado, e possa então estar atento ao que vai ser trazido nessa palavra final, uma palavra de grande importância, porque fecha mais uma série, encerra mais um estudo da palavra de Deus. Boa noite, irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa série, Pai. Te agradecemos por todos os ensinamentos que o Senhor já nos concedeu durante todos esses domingos, em que podemos aprender mais da Tua palavra e ouvir mais do que o Senhor quer de nós. Nós pedimos, Deus, nessa pregação final, nesse encerramento, que o Senhor solidifique isso nos nossos corações, nos dê um ouvido, um coração aberto, atento, olhos fixos, Deus, na Tua mensagem, na Tua palavra, e que os nossos corações, Deus, estejam descansados, sabendo que aquilo que o Senhor exige de nós, o Senhor também nos capacita, no Teu Espírito, mediante a Tua graça, a cumprirmos conforme a Tua vontade, Senhor.
Nós pedimos isso, já no nome de Cristo, te agradecemos também. Amém. Nessa noite, eu quero convidar você a, de acordo com o Espírito Santo, por meio de Paulo, estarmos aí, então, obedecendo a 6 pedidos. Desses 6 pedidos, 3 pedidos é para que você realize, e os outros 3 pedidos são 3 pedidos por você. Vamos iniciar então com os 3 pedidos para você. Quais são os 3 últimos pedidos que o Espírito Santo de Deus tem para você na carta aos Tessalonicenses? O primeiro deles é ore. Versículo 25, o apóstolo diz: irmãos, orai por nós. Oração é um tema essencial e importantíssimo nas Escrituras. No Novo Testamento, mais de 80 vezes, essa palavra aqui, essa mesma palavra para orai, ela é repetida. Existe então uma ênfase do Senhor para a oração na vida da igreja. E se você quer estar preparado na volta de Cristo, fazendo a sua vontade, de fato, suprindo a expectativa que Deus espera, que Deus tem para você nessa terra, a primeira coisa é ore até a volta de Cristo. O primeiro pedido que o Espírito Santo, que Deus faz para você, é ore até a volta de Cristo. No versículo 17, mesmo capítulo 5, nós já vimos que o apóstolo convoca a igreja a orar sem cessar, a orar sem parar, a viver em espírito de oração. Isso quer dizer o quê? Que eu vou, antes de dormir, orar, quando eu acordar eu vou orar, quando eu estiver no trabalho, enquanto eu puder orar no trabalho, eu vou estar orando, na execução do meu trabalho, na minha casa, junto ao meu marido, junto aos meus filhos, eu vou estar sempre em oração, clamando a Deus. Essa é a vontade do Senhor para nós. Aqui no verso 25, ele muda um pouco a ênfase, chama novamente para a oração, mas agora não é a questão temporal, não é quanto você deve orar, que ele enfatiza, mas por quem. Ele faz então um pedido especial aqui, para que a igreja possa orar pelos missionários, possa orar pelos apóstolos, possa orar pelos pastores, possa orar pelos ministros de Deus. Irmãos, faço coro com o apóstolo Paulo, ore pelos homens e mulheres do Senhor. Hoje eu vi um vídeo nas redes sociais, compartilhado por alguns pastores, de um rapaz, creio que seja lá do Rio de Janeiro, convocando o PCC e os grupos de terroristas e bandidos poderosos do Brasil para perseguir os pastores. Segundo esse rapaz, os pastores são os grandes responsáveis por toda a mazela que existe no Brasil hoje, o bolsonarismo, a religião do bolsonarismo, que é uma realidade para muitos, mas ele coloca todo mundo no mesmo bolo, e ele diz que os pastores, a partir dos mais famosos, são os grandes responsáveis por toda a mazela, e convoca um salve para o PCC e os grupos de bandidagem do Brasil, para perseguir e matar os pastores. Irmãos, nós precisamos estar atentos a proteger os homens e mulheres de Deus que estão à frente da obra do Senhor por meio das orações. Esteja intercedendo pela vida deles. Não tem sido fácil, nunca foi, nem também é hoje, estar à frente da obra do Senhor. Vocês sabem que, como líderes, nós às vezes suportamos certos pesos que temos que carregar, porque Deus nos chamou para isso. Mas nós não podemos carregar esses pesos sozinhos. Nós não suportamos lidar com essas pressões sozinhos. Nós precisamos do poder da oração para nos capacitar. Os líderes são humanos, e como humanos são pecadores, e como humanos são frágeis, e como humanos podem fraquejar, podem pecar. Por exemplo, como falou esse ímpio, de fato muitos líderes evangélicos caíram nesse tempo na religião do bolsonarismo. E adoraram, veneraram, idolatraram Bolsonaro. Assim como também outros, talvez em outras épocas, idolatraram outros líderes políticos. Mas, antes de fazer uma crítica a esses líderes, a grande pergunta que se faz à igreja é: o quanto você orou por eles? O quanto você intercedeu para que Deus protegesse o coração deles da idolatria aos homens? Para que Deus não permitisse que eles caíssem, que eles baixassem o nível a tal ponto de deixar de focar em Jesus, o Rei Eterno, e focar num homem de carne e osso, pecador, como qualquer outro.
Quanto você orou para que o seu pastor ou outros pastores pudessem estar com o coração preservado da religião do bolsonarismo ou da religião do marxismo, se for alguma outra corrente? Irmãos, precisamos interceder pelos nossos líderes, para que eles não caiam no pecado da idolatria política, para que eles não caiam no pecado sexual, como muitos, inclusive aqui na nossa região, tivemos casos que nos entristeceram muito, igrejas entristecidas, igrejas machucadas, por pastores caindo em pecado sexual. Quanto você tem orado pelos nossos missionários que estão espalhados pelo mundo, especialmente muitas mulheres de Deus, às vezes sozinhas em um outro país, distante dos seus familiares, saudosos do seu país, se sentindo muitas vezes solitárias, porque nem muitas vezes para nós ligarmos, para nós mandarmos uma mensagem, nós não lembramos deles. Irmãos, como convoca o apóstolo, como convoca o Espírito aqui em Tessalonicenses, orai por nós. Orai pelos líderes que estão na batalha, como eles fazem por vocês. Em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 11, o apóstolo diz, não cessamos de orar por vós. O apóstolo quer que os irmãos façam por ele, nada mais do que o que ele faz pelos irmãos, que é orar por eles. Assim como os irmãos são sustentados pela oração, também os líderes. Eles precisam da sua oração, precisam da sua intercessão, precisam do seu clamor para que eles não caiam em pecado. Eu quero aqui então encerrar esse ponto, que é orar até a volta de Cristo, primeiro pedido final que o apóstolo Paulo, que o Espírito Santo faz a você, orar até a volta de Cristo. Eu quero encerrar dando duas ênfases que você deve orar pelos líderes, que o próprio Paulo dá em 2 Tessalonicenses capítulo 3, do versículo 1 a 2. Ele vai pedir nesse texto que os irmãos orem por duas coisas principais na vida dele: pela propagação do Evangelho e pelo livramento de homens maus. Eu quero então que você faça esses dois clamores pela vida dos líderes, dos pastores, dos missionários, dos diáconos, daqueles que estão à frente da obra do Senhor. Primeiro, ore pela propagação do Evangelho. Ore para que eles tenham coragem de continuar propagando o Evangelho, mesmo que esse Evangelho levante perseguidores. Eu ouvi hoje um pregador que gosto muito, pregando lá nos Estados Unidos, no estado do Arizona, e ele falou uma coisa muito interessante, que é verdade. Cada vez mais, durante a nossa geração, ficará mais caro servir a Cristo. Passamos talvez por um tempo de muito conforto no serviço ao Senhor, mas o mundo novamente está começando a perseguição aos cristãos, seja pela mídia, Hollywood, nos chamando de homofóbicos, nos chamando de loucos, radicais, que precisam ser presos, que precisam ser mortos, como esse rapaz hoje nas redes sociais clamando. A perseguição novamente está voltando com força, não é algo novo, sempre fomos perseguidos, mas em certos momentos da história Deus nos dá um certo alívio, mas agora está voltando novamente, e esse pastor nos Estados Unidos, que é o país mais batista do mundo, dizendo, cada vez mais ficará mais caro a partir de agora para nós sermos cristãos. O preço vai ser mais alto. Eu pergunto, se nos Estados Unidos, onde tem maioria protestante, onde tem mais batistas no mundo, está ficando mais caro servir a Jesus, quiçá, imagine os outros países do mundo. De fato, cada vez mais as universidades, mais Hollywood, com seus filmes e séries, vão nos colocar numa posição de pessoas estúpidas e más, que precisam levar os líderes a fraquejar na caminhada, amedrontá-los. Irmãos, intercedam nesse sentido pelos seus pastores, pelos seus líderes, para que eles continuem pregando o Evangelho com coragem, com ousadia, mesmo que desagrade A ou B, esquerda ou direita, e o que seja, que eles continuem firmes, focando em Cristo, e não baixando a guarda, não desanimando com as perseguições políticas, ideológicas, de qual área for, de onde vier, com as perseguições de traficantes, de bandidos, com as perseguições de vizinhos, de colegas de trabalho, que os perseguem, que os maltratam, que os desprezam. Que você interceda para que eles continuem firmes, orando, para que eles continuem firmes, pregando a palavra e sendo então livres do mal, protegidos dos inimigos até o final.
Ore aqui, o verbo está num tempo verbal que aponta uma ideia de continuidade. Não ore só hoje por eles. Não interceda só hoje, depois desse culto, por eles. Mas continuamente ore e sustente a vida deles em oração. Porque eles precisam urgentemente, indispensável casa. Deus nos chamou para amar a todos, inclusive aos nossos inimigos. Se nós saudarmos apenas os irmãos, Jesus diz, nós não faremos diferença entre nós e os ímpios, porque eles também fazem isso. Sejamos daquele que sauda com carinho especial os irmãos, mas também trata com carinho e amor os inimigos, os de fora. Qual é a tua maior dificuldade hoje de amar alguém da família ou alguém da igreja? Existe alguma luta, existe algum pecado que você tem sofrido, que você tem tido que lidar com alguém na família, com alguém na igreja, que porventura está lhe prejudicando, lhe maltratando, lhe machucando? Perdoe nesse momento, ame. Esse é o pedido final do apóstolo na carta. Trate com carinho esse irmão, perdoe a ele. Mas em segundo lugar, eu quero expandir, o apóstolo não fala de forma direta aqui no final, mas Jesus, o nosso Senhor, nos manda também amar os de fora, os ímpios. Qual é o problema que você tem hoje com o seu vizinho? Qual é o problema que você tem hoje com o seu colega de trabalho? Ele te persegue, ele te machuca, ele te diz palavras duras, é um cliente seu que está te incomodando, é um vizinho que tem roubado a sua paz. Pois desafio você junto comigo nesse momento a perdoar e a amar esse vizinho. Eu tenho um vizinho que me incomoda muitas vezes, que tira-me do sério muitas vezes, e que me trabalha no coração o perdão, o amor, para poder manter a sanidade. Eu tenho visto que se eu não for como Jesus me mandou ser, eu não vou estar bem emocionalmente nem espiritualmente. Amar, irmãos, não é apenas uma ordem do Senhor. Amar é algo essencial para você ter uma vida saudável. Se nós não conseguirmos amar e perdoar o próximo, nós vamos viver uma vida ranzinza, estressada, inquieta e ansiosa. Porque o mundo inteiro traz estímulos para a raiva, para a ira, para o rancor, para a vingança. Todos os dias nós temos esses estímulos. Mas não siga esses estímulos. Ame a todos, os irmãos e aos de fora, aqueles que te amam e aos teus inimigos. Em terceiro lugar, terceiro e último pedido que o Espírito Santo faz para você, nesse final dessa carta, é que você, além de orar até a volta de Cristo, além de amar até a volta de Cristo, possa também meditar na palavra até a volta de Jesus. Veja aí o texto, versículo 27. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Temos aqui então um chamado à leitura da Bíblia e, consequentemente, o ouvir da palavra pela igreja. Percebe que o apóstolo começa dizendo conjuro-vos. O que é que isso significa? Conjurar aqui é a ideia de colocar alguém sobre o juramento, diante de Deus. E caso ele não cumpra, Deus o amaldiçoará. O apóstolo está dizendo, olha, me faça uma promessa diante de Deus, e se você não cumprir, maldição cairá sobre a sua cabeça. Isso aqui é inegociável. Pegue essa carta e leia para toda a igreja. Todas as igrejas devem ouvir o que está nessa carta. Essa carta não é apenas para uma pessoa, nem para duas, mas para toda a igreja. Então eu conjuro-vos, eu trago vocês diante de Deus, sobre juramento, que vocês leiam essa carta, que vocês meditem nela, que vocês escutem o que ela fala. E assim Paulo fazia, inclusive em outras igrejas, como para Colossenses, ele deu a mesma ordem, para Efésios, a mesma ordem. Naquele contexto também, para a igreja de Laodiceia, ele dá também a mesma ordem, que a carta fosse lida nas igrejas. Irmãos, obviamente, que essa leitura não podia ser uma leitura desatenta. Não esqueça que naquele contexto do primeiro século, os irmãos não tinham essa Bíblia que você e eu temos na mão. Existia uma carta escrita pelo apóstolo, um pergaminho, ela era lida, não tinha nada gravado, não tinha nada escrito, não tinha xerox, não tinha cópia, e ali os irmãos tinham que escutar aquilo e colocar no coração e na mente e memorizar.
e dá a máxima atenção, porque só era lida ali uma primeira vez, de repente ia ser levada para outra igreja, e essa era a carência que nós tínhamos naquela época da palavra. Diferente de hoje, que você tem na sua casa, toda ela prontinha, amarrada, organizada, ali em cima da sua mesa, em cima da sua cabeceira. Irmãos, nós somos indesculpáveis diante de Deus. Se Paulo manda que essa carta seja lida e seja ouvida com atenção, nessa época tão limitada, quiçá hoje, que nós temos na nossa mão, acessível quantas vezes nós queiramos por dia. Fomos chamados, se você quer estar preparado, se você quer fazer a vontade de Deus entre os céus e a terra, enquanto você está aqui, fomos chamados a meditar nessa palavra até a volta de Jesus, a ouvi-la, a fazer como o salmista, guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, e assim viver uma vida santa, viver uma vida consagrada. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 13, o apóstolo, ao enviar aquela carta para os irmãos, diz que espera que ela seja compreendida. Veja, o apóstolo não só espera que essa carta seja lida de uma forma solta, en passant, rápida, sem ninguém prestar a devida atenção, não. Ele quer que essas cartas sejam lidas com atenção. Ele quer que as suas cartas sejam lidas e compreendidas. E por isso que igrejas sérias como esta expõem livros da Bíblia. Fazem séries de meses, em um livro só, em uma carta só, expondo cada versículo. Porque essa é a vontade de Deus para a sua igreja. Que as suas cartas, que as cartas que o Espírito Santo deu aos seus apóstolos, e que estão no Novo Testamento, e que estão nas Escrituras Sagradas, os livros inspirados, sejam pregados, sejam expostos, sejam lidos e compreendidos pela igreja. Medite nessa palavra até o final. Seja assim um homem ou uma mulher cheia da palavra de Deus, para não pecar contra Ele, e viver então assim, uma vida de santidade até a sua volta. E aqui eu quero ir para o final, para os 3 desejos, vamos dizer assim, 3 pedidos para você, a carta nos traz: ore, ame, medite. E agora eu quero trazer 3 pedidos que o apóstolo intercede, que Deus o faz interceder, e que eu também nessa noite intercedo por você, e peço por você, junto com as Escrituras. 3 pedidos agora por você. Em primeiro lugar, e aqui a grande ênfase para mim, da carta de Tessalonicenses: santifique, que Deus te santifique, que Deus te consagre. Primeiro pedido, primeiro desejo de Deus para a sua vida, e também dos líderes que estão sobre a sua vida: que Deus te santifique até a volta de Cristo. Veja aí o texto, versículo 23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Esse é o primeiro desejo expresso pelo apóstolo na parte final da carta. E aqui ele está apenas resumindo uma ênfase que ele deu em toda a carta, que é estar santo, consagrado, dedicado a Deus na sua volta. Esse seria o tema básico da carta aos Tessalonicenses. Seja santo, consagrado a Deus até a sua volta. E ele não podia então deixar de terminar a carta com esse desejo, com essa oração, com esse clamor pela sua igreja, pela igreja de Tessalônica: que Deus santifique a vocês em tudo. E aqui a ideia de santificar, o verbo está num tempo que traz um aspecto de desejo. Está aqui o apóstolo desejando que os irmãos sejam santificados e consagrados por Deus, e clamando a Deus para que isso seja uma realidade na vida deles. O apóstolo, depois de exortar os irmãos, de fazer pedido para eles, agora está fazendo um pedido para Deus. Deus, eu pedi para que eles se consagrassem, eu pedi para que eles se abstivessem da prostituição, para que eles vivessem uma vida de santidade, mas eu sei que eles só poderão fazer isso se o Senhor, com o teu poder, os capacitar. Por isso, vem, Deus, com o teu poder, e santifica a igreja de Filadélfia. Dá aos irmãos força para vencer os seus pecados. Consagra as suas vidas, porque eles por si mesmos, assim como eu, somos incapazes de nos santificar. Por isso, vem, Senhor, e os santifica.
Que Deus santifique a cada um de vocês em tudo. É o que diz o apóstolo, verso 23, na parte A. E em tudo aqui é uma palavra relacionada à completude. Que todo o teu ser, que todos os aspectos da tua vida sejam consagradas, dedicadas a Deus. E aqui me lembra os instrumentos e as peças que tinha no templo de Salomão, onde aquelas peças, aquelas bacias usadas na adoração, aquelas mesas, não poderiam ser usadas para mais nada que não a adoração ao Senhor. E é nesse sentido que essa palavra vem sendo usada no decorrer da teologia bíblica, uma palavra que era usada no contexto lá da lei, lá da adoração, que é transportada para o povo de Deus. Agora Deus espera que não apenas, tão somente uma mesa, uma bacia, uma cadeira de uma igreja seja consagrada. Agora Ele espera especialmente que nós sejamos os instrumentos consagrados, dedicados a Ele em tudo. Isso quer dizer que mesmo fora da igreja, mesmo sem ser pastor, mesmo sem ser missionário, eu sou chamado a viver consagrado a Deus, mesmo na marcenaria, mesmo na carpintaria, mesmo na construção lá da casa, sendo pedreiro, mesmo em casa como esposa, cuidando dos meus filhos e do meu marido, mesmo no frigorífico, mesmo no supermercado, mesmo no fórum. Deus me chamou para lá ser santo, e lá está sendo dedicado a Deus, e o meu trabalho, e as minhas palavras, e as minhas peças processuais, e as minhas aulas, e os móveis que eu faço, e as casas que eu construo, e os produtos que eu vendo, em tudo glorifique, exalte o nome do Senhor. Isso é o que é ser santificado em tudo. Cada coisa que eu fizer, cada pensamento que eu tiver, cada momento de lazer, filme, série que eu assista, clube que eu vá, bola que eu jogar, dominó que eu jogar, videogame que eu jogar, em cada coisa, nada eu quero que me tire de um estado de consagração e santidade, que quebre essa minha vida dedicada ao Senhor, essa minha vida de em tudo glorificar o Senhor, mesmo no lazer, mesmo num trabalho que não é na igreja. Que Deus santifique vocês em tudo, que Deus consagre os olhos de vocês, que Deus consagre os ouvidos de vocês, naquilo que vocês escutam, os olhos de vocês, naquilo que vocês veem, a língua de vocês, naquilo que vocês falam, os pés de vocês, para onde vocês andam, as mãos de vocês, aquilo que vocês pegam, sejam tudo para a glória do Senhor, e que Ele vos santifique em tudo, e cada parte, que esse Deus dá paz. E aqui o qualificador que Paulo traz para Deus, é um Deus que é da paz. E aqui me faz lembrar do momento que nós passamos lá em Israel, onde a Palestina e Israel, né, estavam em guerra. Parece que agora teve um acordo, né? Mas que até então mais de 200 pessoas morreram, e ali então guerra e bala, foguetes, sei lá quais eram as armas jogadas de um para o outro. Deus promete trazer paz a esse povo de Israel, Deus promete pacificar essa nação, Deus promete trazer o reino para ela, e dar vitória a partir dela, junto com a igreja, sobre os inimigos da igreja e de Israel. Mas até lá, irmãos, que nós possamos entender que o Deus da paz é o Deus que, em regra, nos quer vivendo em paz. E o que é paz? Na palavra em si, é a ausência de conflitos, seria uma tradução básica da palavra paz. Alguém que vive em paz é alguém que foge de conflitos. O primeiro conflito que você deve pacificar, e o mais importante, é o conflito com Deus. E esse conflito você só resolve depositando sua fé completa e total na pessoa de Jesus Cristo. É o conflito de Romanos 5, versículo 1, que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Essa paz com Deus é esse conflito que há desde quando você e eu nascemos em pecado, e nascemos rebeldes contra Ele, em guerra contra Ele.
E até então ele não é de paz conosco, mas é o nosso inimigo, assim como nós somos inimigos dele. Até o dia que você e eu confessamos ele como Salvador. E assim somos justificados, inocentados, perdoados. E assim não há mais guerra entre ele e nós. Em primeiro lugar, pacifique sua relação com Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, confiando nele todo o teu coração, entregando tua vida a ele. E em segundo lugar, prove não apenas da paz com Deus, mas também da paz de Deus. Filipenses 4:7. E a paz de Deus guardará a vossa mente e vosso coração em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a consequência vai ser o quê? A paz que vem de Deus guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Aqui é a paz de Deus, a paz espiritual, a paz mental. Quer viver uma vida mais pacificada, menos inquieta, menos ansiosa? Coloque tudo diante de Deus. Se você já resolveu o seu problema de pecado com Deus, já confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, então agora é hora de você colocar tudo, cada detalhe da sua vida, a unha, sua unha que está encravada, diante de Deus. Ah, pastor, que besteira. Não, tudo que te traz dor, tudo que te traz inquietude, tudo que te rouba a paciência, tudo que te deixa ansioso, todo aperto, toda angústia, coloca rápido, ligeiro diante de Deus, sem medo. Ele não vai te recriminar porque você pediu pela unha encravada. Ele não vai te recriminar porque você pediu pela dorzinha que você está tendo na cabeça, aquelas pontadas. Não. Ele quer que você coloque cada detalhe diante dele. Isso é uma vida de relacionamento com Deus. E assim você possa santificar-se com o Deus da paz, que traz paz à mente e o coração. Viver uma vida de santidade é viver uma vida sem culpa. E quem vive sem culpa, vive em paz. Quem vive sem medo, vive em paz. Quem vive sem medo e sem culpa de ser condenado, encontrado culpado, vive em paz. Que Deus vos santifique até a sua volta. É a nossa oração, é o nosso clamor. Segundo pedido por você, que Deus te conserve santo até o fim. Primeiro pedido, que Deus te santifique. Segundo, que Deus te conserve santo até o fim. 23, parte B, até a volta de Cristo. 23, parte B. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, que é o verbo, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui destaco mais uma vez uma ênfase da carta, santidade, e aqui uma outra ênfase, na vinda de Jesus. Quase todos os capítulos, o apóstolo sempre está trazendo de volta a perspectiva da vinda de Jesus, da vida de Jesus, da vinda de Jesus, porque de fato essa também é uma ênfase clara da carta, estarmos consagrados, por quê? Para quê? Para a vinda de Jesus, para um encontro com Ele nos ares. Que Deus então conserve você santo, íntegro, irrepreensível, até a vinda de Jesus. Primeiramente, precisamos trabalhar essa questão aqui do espírito, alma e corpo, né? Que alguns teólogos vão, e alguns crentes vão acreditar, que Paulo aqui estaria dizendo que o ser é composto de 3 partes. Então, seríamos assim, pessoas tricotômicas, como diria a teologia. Somos pessoas divididas em 3 partes, né? Espírito, alma e corpo, seria aí uma proposta teológica para o entendimento desse texto. No entanto, a maior parte dos teólogos cristãos em toda a história, principalmente a partir do protestantismo, lá da Reforma, Lutero e Calvino, sempre tem entendido essa questão de espírito e alma como palavras sinônimas para expressar a mesma parte do corpo, que é a parte imaterial. Nesse sentido, todo ser humano é dicotômico. Ele tem uma parte física material, que é o corpo, e tem uma parte imaterial, que é espírito ou alma, como você queira chamar ou dizer. E aí, algumas bases de várias que nós poderíamos trabalhar nesse sentido. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 34, quando ele vai tratar com as mulheres santas, ele vai dizer que a mulher que tem um marido descrente deve se consagrar ao Senhor e consagrar seu corpo e seu espírito a Deus.
E aí vocês perguntam, oxe, Paulo, cadê a alma? Né? Veja que o grande ponto do apóstolo não é trazer que o ser humano tem 2 ou 3 ou 4 partes. O grande ponto dele é que a mulher tem que consagrar a parte material, física, e a imaterial, a parte interior. Todo nosso ser tem que ser consagrado a Deus. É a mesma ideia aqui que ele está trazendo aqui na carta aos Tessalonicenses. Ele está enfatizando o ser por completo, o todo do ser. Tanto a parte material, física, como a minha parte imaterial deve ser consagrada a Deus. Isso é importante também lembrar que no primeiro século, aqui no contexto de Paulo, já havia um proto-gnosticismo, um gnosticismo inicial, que dizia que a matéria era uma coisa irrelevante, que dizia que a matéria era algo em si má, que o corpo era algo que você não precisava se preocupar em cuidar nem preservar, porque em si ele era maligno. Então eu contei o exemplo hoje de um rapaz que eu conheci, que destruiu o corpo, e eu conversando com ele, ele era agnóstico, e ele disse, não, eu fumo, bebo aqui, destruo mesmo, porque eu não estou nem aí, o corpo não vale nada, o que importa é o espírito. Então, o cristianismo combate duramente essa ideia, porque para Deus, tanto é importante o interior, como o exterior. A prova cabal disso é que Jesus até hoje tem corpo na eternidade, e que nós vamos ser ressuscitados, e viveremos em corpo na eternidade, novos céus e nova terra. Nós não vamos ser almas perambulando na eternidade. Nós vamos ter um corpo ressurreto, ressuscitado, de carne e osso. A diferença? Sem pecado, sem dor, sem mais enfermidade alguma, mas corpo, carne e osso. Por quê? Porque o corpo não nos impede de habitar a eternidade. O corpo não nos impede de estar diante de Deus. O corpo não é em si maligno. Quando Adão e Eva foram feitos, eles eram em corpo, carne e osso. E não eram. De forma nenhuma, aquilo não impedia eles de estar andando com Deus no jardim, na presença de Deus, porque o corpo não impede de alguém ser santo. Pelo contrário, nós devemos consagrar o corpo ao Senhor, porque ele foi feito para glorificar o Senhor, e o corpo faz parte da identidade humana. Né? Os anjos, por exemplo, não têm corpo. Os anjos são seres imateriais, apenas. Nós não. Nós somos seres imateriais e imateriais. Então, essa é a nossa grande diferença de outros seres celestiais que Deus criou. Então, nós jamais perderemos, inclusive, essa identidade, a não ser quando nós morrermos, e enquanto Jesus não voltar, estaremos apenas como espírito na eternidade, consciente, mas quando Jesus voltar, vamos ser novamente, então, ressuscitados e teremos um corpo eternamente. Então, aqui a ideia, seguindo inclusive John MacArthur, entre outros autores teólogos, a grande maioria deles, os maiores e melhores teólogos, a ideia aqui de Paulo não é dizer que o homem tem 3 partes, a ideia aqui é dizer que todo ser, parte material e imaterial do homem, deve ser santificada, conservada, mantida, íntegra e irrepreensível diante do Senhor. Fecho essa discussão com as palavras de Jesus em Mateus 10 e 28, não temais aqueles que podem matar o corpo e não matar a alma. Jesus então trata o homem apenas com 2 partes, que é a parte material e imaterial. Ele não fala de alma, espírito, né? Se fôssemos seguir isso, por exemplo, Deuteronômio capítulo 6, vai falar lá de que a gente deve dedicar a amar o Senhor todo o coração, força, entendimento. E aí, a gente teria quantas partes? Coração é uma, força é outra, entendimento é outra, espírito é outra, alma é outra. E aí, 10 partes? 8 partes? A gente vai chegar numa discussão aí sem fim. É melhor então entender que nós temos 2 partes básicas. Uma material, essa física, que a Bíblia chama de corpo, que a Bíblia chama às vezes de carne, e temos uma parte imaterial, que a Bíblia chama de espírito, chama de alma, e todas trazem a mesma ideia, essa parte imaterial que não pode ser pega, que não pode ser vista, né, pelo olho humano. Que Deus conserve a tua vida íntegra, irrepreensível até o final. Essa palavra aqui para irrepreensibilidade é uma palavra usada no contexto de uma oferta dedicada ao Senhor. Lembra que lá no Antigo Testamento, quando alguém iria dedicar uma oferta a Deus, ela tem que ser irrepreensível, não podia ter mancha, não podia ser um animal aleijado, não podia ser um animal falho, sujo, tem que ser um animal irrepreensível, uma oferta irrepreensível. Assim também nós sejamos diante de Deus. É essa a vontade dele para nós, que sejamos um sacrifício irrepreensível diante dele na sua volta, um sacrifício sem erro, sem pecado, sem culpa. Consagre a sua vida a ele hoje, e a nossa oração é que ele nos conserve
assim, irrepreensíveis, santos, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu quero encerrar com uma ilustração. Cada vez mais que eu pergunto à minha esposa com respeito à cozinha, mais eu fico admirado com a importância do congelador, né? Muitas comidas ela faz, comida muito gostosa, e aí eu como aquela parte ali, e aí já não posso comer mais, queria comer mais, mas ia comer só por causa da gula mesmo, né? E eu muito preocupado, eu penso, Vitória, mas essa comida aqui, você vai jogar fora essa comida aqui, esse resto aqui da comida todo? Ela diz, não, só colocar no congelador, a gente pode usar depois. E que bênção é o congelador, porque ele mantém, ele conserva coisas gostosas por muito tempo. Que Deus, que de certa forma eu e você possamos estar no congelador de Deus, conservados em santidade, preservados, de uma forma que nós não apodreçamos nesse caminho, nesse tempo, até a volta de Jesus, mas estejamos conservados, com as substâncias conservadas até o final, que eu e você jamais sejamos comidas fora da geladeira, que vão apodrecendo rapidamente, criando tapuru, criando coisa nojenta em cima. Não, que espiritualmente sejamos pessoas sempre conservadas, saudáveis, agradáveis a Deus e diante do próximo até a sua volta final. Em último lugar, o terceiro e último desejo do apóstolo para a igreja, do Espírito para nós hoje, do meu desejo como pastor para cada um de vocês. Terceiro pedido por você e último, que Deus te enche da sua graça até a sua volta. Versículo 28, a palavra de Deus diz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Nas cartas do primeiro século, era comum alguém que escrevia uma carta encerrar dizendo saúde, desejando saúde a uma pessoa. Nas cartas paulinas, é muito comum ele encerrar desejando a graça, porque é a graça do Senhor Jesus, que pertence a Jesus, que vem de Jesus, que pode trazer verdadeira saúde completa a um homem, uma mulher de Deus. Que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. E aqui, primeira pergunta, graça de quem? De Jesus. Não é uma graça de qualquer outro Deus, o Senhor dessa terra, mas é a graça, é o presente, é o favor que vem de Jesus Cristo. É esse o desejo maior do Espírito para você. Não é uma graça que venha de homens, não é uma graça que venha dessa terra, mas é uma graça que venha direto do trono do Senhor do universo todo-poderoso, Jesus Cristo. É a graça que vem da sua cruz, é a graça que vem da sua ressurreição, é a graça que vem da sua redenção, é a graça que vem daquele que nos comprou pelo seu sangue e pagou os nossos pecados e nos perdoou e nos levou para si mesmo e nos deu herança eterna na presença do Senhor. É essa graça que eu te desejo, é essa graça que o Espírito te deseja, é essa graça que Deus te deseja dar, é essa graça que Ele espera que nós tenhamos até o final, é essa graça que nós intercedemos uns pelos outros, orando e pedindo, Deus, que a tua graça esteja conosco até o fim, que a tua graça esteja conosco até a tua volta, que o teu favor esteja sobre as nossas vidas, constante e diariamente até o dia final. E eu quero ir para o fim, na conclusão, trazendo a você uma garantia. Esses 3 desejos não são apenas desejos. Esses 3 desejos são promessas. Versículo 24, Tessalonicenses capítulo 5. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Eu estou, diz o mesmo autor da carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 1, versículo 6, que eu estou completamente certo
de que aquele que começou a boa obra em vós, vai completar até o dia de Cristo Jesus, até a sua volta, até a sua vinda. Irmãos, santificação, conservação de integridade e irrepreensibilidade, graça, não é apenas um desejo de Deus para você, é uma certeza, é uma promessa. Aquele que te chamou, diz o texto, é fiel. Aquele que te elegeu, como diz Paulo no início da carta aos Tessalonicenses, que eles têm confirmado a sua eleição com a vida deles. Aquele que te elegeu, aquele que te chamou naquele dia, aquele que abriu os teus olhos, aquele que regenerou teu coração, esse que te chamou é fiel, apesar de eu e você sermos infiéis muitas vezes, fraquejarmos muitas vezes, pecarmos muitas vezes, Ele continuará fiel até o fim, porque Ele não pode negar a si mesmo, e é dele, é sua característica, é seu atributo, a fidelidade, e Ele cumpre a sua palavra. E aquele então que Ele chamou, aquele que Ele elegeu, aquele que Ele predestinou, aquele que Ele chamou, Ele também já glorificou, e vai então levar a mim e a você, santificado, purificado, consagrado, até a sua presença, naquele dia final. Você não pode perder a salvação, você não poderá perder esse trem, você não poderá perder aquele trem que te levará à eternidade, você não será deixado para trás, se você é um eleito de Deus, se você é um amado por Deus, se você é alguém que faz parte do corpo de Deus, que recebeu da sua graça, que recebeu do seu amor, que recebeu do seu perdão, que recebeu da sua esperança, que recebeu da sua redenção e salvação. Você não perderá esse barco. Esses desejos são promessas. Deus te santificará, Deus te consagrará, Deus te manterá santo e fiel até o fim, Deus te sustentará com a sua graça até o dia final. E aquela obra que um dia Ele começou em sua vida lá atrás, ou hoje, abrindo os teus olhos e convertendo o teu coração, Ele vai completar até aquele dia da sua vinda, até o dia final. Receba essas promessas, receba essas palavras, abrace pela fé os desejos do Senhor, os presentes do Senhor para você, e o que Ele espera de você entre os céus e a terra, que você creia nessa palavra, que você abrace essas promessas, e que você então desfrute desde já da paz, da alegria, da esperança de saber que aquele Deus que te chamou vai te santificar, vai te conservar, vai te manter firme até o final. A salvação não depende de você, a santificação não depende de você em primeiro lugar, a sua consagração não depende totalmente da sua força humana, depende da força de Deus em você. Quantos eu já conversei que me disseram: eu não me converto, eu não me entrego a Jesus, eu não sou crente, porque eu tenho medo de vacilar, eu tenho medo de cair, eu tenho medo de desistir no caminho. Você não vai. Se Deus de fato está tocando a você nesse momento, se o Espírito Santo de Deus está abrindo os teus olhos para entender a beleza que há em Jesus, confie, que Ele promete que vai te segurar, Ele promete que vai te manter, Ele promete que vai te santificar, Ele promete que vai te sustentar com a sua graça até aquele dia final. Ele promete que não dependerá de você, Ele promete que não dependerá da sua força, Ele promete que não dependerá da sua argúcia, da sua inteligência, sabedoria, disciplina. Ele não dependerá dos seus atos para te salvar, mas apenas, tão somente dependerá em primeiro lugar da sua promessa, da sua fidelidade, do seu amor que é eterno, que não muda. Ore, ame, medite até a volta de Jesus, e que nesse processo, acredite,
Ele vai te santificar, Ele vai te conservar, Ele vai te encher de graça até o dia final. E você estará preparado naquele dia, porque o Senhor é fiel. Se alguém que nos escuta em casa, do trabalho, onde ouvir essa pregação e essa série, foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, foi tocado por essa palavra, confesse seu pecado, deixe a incredulidade, acredite nessas palavras, nessas promessas, se renda a Jesus e desfrute a partir de agora dessas maravilhosas promessas para quem o ama, para quem faz parte do seu povo, da sua comunidade. Receba hoje a graça que há em Jesus, o presente que há nele, a salvação que há nele. Apenas creia que ele morreu, derramou o seu sangue por você e também ressuscitou ao terceiro dia. E assim renda-se aos seus pés. Creia. Se você é crente em Jesus, já entregou sua vida a Ele, mas não tem orado, não tem meditado, não tem amado como Ele mandou você amar, confesse nesse momento o teu pecado, consagre mais uma vez sua vida ao Senhor, e entre nesse processo de santificação, conservação e graça, que Ele já está fazendo em tua vida, fazendo a sua parte, naquilo que lhe cabe, crendo que Ele vai te sustentar, que Ele vai te segurar, que Ele vai te conduzir até o final. A força é dEle, a nós cabe a obediência. O poder é dEle, a nós cabe a submissão. O amor é dEle, a nós cabe o entregar-se a esse amor, o deliciar-se nesse amor, o desfrutar desse amor. O que Deus espera de você entre os céus e a terra, que você entregue-se completamente a Ele, consagre-se completamente a Ele, e deixe Ele santificar, conservar, encher tua vida de graça, amor, força, ânimo e perdão e esperança até a sua volta, até a volta de Cristo, até o dia final. Que você enche o seu coração de alegria em ter a certeza, desde já pela fé, que naquele dia da sua volta, você não ficará, você não será deixado para trás, mas Ele te colocará no trem da eternidade e te conduzirá para morar com Ele eternamente. Se você quer compartilhar daquilo que Deus falou ao teu coração nessa série, seja você crente ou descrente, pode mandar um direct no Instagram, pode comentar nas pregações no YouTube, pode também tentar contactar com alguns de nós aqui da Igreja de Filadélfia, aquele que você conhece, pode tentar falar conosco no Instagram, no nosso perfil do Instagram. Estaremos então tentando responder e conhecer você. Queremos saber do que Deus fez na sua vida através dessa série, do que Ele falou ao teu coração. Se você é crente, descrente, se você é dessa igreja ou não, você pode compartilhar, você pode falar, você pode comentar, e assim podemos estar nos alegrando com você, e também, se for necessário, acompanhar melhor a sua vida, e explicar melhor para você todas essas bênçãos que essa série nos promete, que essa série nos prometeu, que esse livro, que essa carta nos promete. Não fique acanhado, envergonhado, mas venha, compartilhe conosco daquilo que Deus falou ao teu coração, que o Espírito Santo compartilhou com você. Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais essa série, por mais esse livro exposto na tua igreja. Que essa palavra que vem do teu Espírito dê frutos, que possamos ver homens e mulheres com fé renovada, na tua volta, ansiosos por ela, vivendo uma vida de santidade e consagração, tendo mais força contra o pecado, tendo mais força contra a ansiedade e inquietude, tendo mais força contra a adoração a homens e a expectativa frustrante de esperar resolução e solução em homens caídos. Que possamos todos olhar mais para Jesus, voltar nossos olhos mais para Ti, levantar os nossos pensamentos para o alto, onde Cristo vive, e ali, ó Deus, de olho na eternidade,
estarmos, ó Deus, tendo uma vida cheia de amor, esperança, santidade e graça. Ó Deus, dá-nos a capacidade, pelo Teu Espírito, de receber essas promessas, de nos apropriar delas e viver em confiança em Ti. Que nós não olhemos para nós e assim afundemos no mar desse mundo vil, mas que olhemos para Jesus e, olhando para Ele, andemos sobre as águas, sobre as tempestades, os terremotos que essa vida nos traz. Ó Pai, abençoa a Tua igreja e, junto com Paulo, faça o coro, no nome de Jesus, o Senhor possa santificar a igreja de Filadélfia e cada um que nos assiste, o Senhor possa conservar e manter irrepreensível e íntegros cada um deles até a Tua volta, que o Senhor esteja enchendo suas vidas de graça. É o nosso clamor, é o nosso pedido, e desde já ficamos muito agradecidos pela Tua resposta graciosa e abençoadora. Louvamos desde já o Teu nome, pela Tua santificação, pela Tua conservação, pela graça que derramaste, que derramará cada vez mais sobre a vida dessa igreja e desse povo que nos escuta. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe grandemente a sua vida. Mais uma vez pedimos, compartilhe esse link com quantos você possa compartilhar, para que essa pregação abençoe a muitos e toque a vida de muitos. Deus abençoe a todos, tenham uma ótima noite, uma ótima semana, guardados, protegidos no sangue de Cristo, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, tenha uma boa noite.